E aí pessoal, tudo bem com vocês? Panela Nerd no ar mais uma vez. Se vocês me perguntarem como que vai ser o capítulo 207 de Beginner After the End, que é pra sair agora, dia 28, eu digo pra vocês que vai ser simples, ele vai ser só após a luta contra o Uto. Talvez vai acordar, vai aparecer o Arthur Levin acordando no quarto dele, recuperando as suas forças depois de uma grande luta contra o Uto. É claro que talvez antes disso, antes de a gente ver ele, a gente vai ter um vislumbre de visões do passado dele como Gray, enquanto ele estava vendo a sua posição, o seu nível de Ki e também participando de uma competição ali onde ele estava logo após entrar numa academia militar. A gente vai começar a ver mais visões dele na época da academia militar, isso é interessante, né? Vai mostrar um pouco nisso também, talvez a Cecília. Mas galera, depois disso, o mais interessante, voltando para a história, o ponto de vista de Arthur Levin, é o fato dele estar acordado em frangalhos e alguém bate na porta e chama ele para uma reunião do conselho. Que é claro que depois de derrotar mais um retentor, ele vai ter que reportar ao conselho explicando exatamente o que aconteceu e até mesmo como foi a missão deles para tentar não, né, que eles pegaram o traidor deles, Ulfred, dos anões, e o que aconteceria depois com o próprio Radias, que estava atualmente como um regente, assim, do Império de Darth. Tanto o Radias quanto o Uto, retentor que foi derrotado pela Ceres, né, vai ser preso lá na masmorra do Castelo Flutuante, e o Arthur vai se levantar e vai estar indo se reportar para esse conselho, vai explicar exatamente como ele derrotou eles. É claro que ele vai deixar em omisso o que aconteceu com a ajuda das foice, né? Porque ele não tem como saber se essa ajuda dela de verdade ela tá do lado dele ou não, se é uma jogada do Agrona. Então nessa parte ele vai explicar exatamente isso, vai ser questionado muitas coisas como que o Arthur nesse ponto da história, vocês sabem, ele é um mago de estágio prata, ele não é estágio branco ainda, né? Tá indo para esse caminho. Como ele conseguiu derrotar dois retentores? Ele explica que a primeira, né, não foi tão difícil assim de derrotar, por mais que ele ficou realmente machucado com várias cicatrizes no corpo por aquele ataque de veneno dela. E também o Uto, ele não vai explicar exatamente isso, vai dar uma desculpa lá com relação de ter quebrado os chifres dele e vai dar uma deixa de que a própria antiga lança do país dos elfos, a Aleia, tinha dito que quando quebrou uma ponta do chifre do Uto, né, que vocês lembram que ela tinha conseguido essa proeza pelo menos, ele tinha ficado muito irritado. Então é um ponto fraco dele sim, a questão dos chifres dele. Um ponto bacana também é que se você quiser ler na novel, isso começa exatamente no capítulo 177, tá? Onde eu estou explicando para vocês que é um pouco diferente, é um pouco mais atrás com relação ao que está saindo no mangá, que é no 207 que vai estar saindo. Bom, tem uma diferença, é claro, porque para desenhar dá um ponto, dá muitas páginas, então eles não conseguem fazer exatamente isso. Às vezes uma novel é um capítulo tão grande que a ponto de não dá para fazer um capítulo de mangá, pelo que eu tava vendo, se eu não estou enganado, se eu não estiver errado. Bom, nessa parte é interessante que desta reunião vai surgir uma ideia na cabeça do Arthur que ele vai trazer do mundo antigo dele, né, como Gray, para esse mundo de Decatur, no mundo dos magos, que muita coisa não evoluiu por causa da magia, né? A magia fez com que eles não precisassem pensar em outras alternativas, tanto bélico quanto pro dia a dia. Por exemplo, criar uma rota para entregar suprimentos de um ponto da cidade para pelo menos a muralha que eles tinham, que vai ser um ponto muito importante no meio dessa guerra contra a Lacria. Então, eu não vou dizer exatamente isso, mas a ideia que o Arthur vai dar pode-se dizer como se fosse um meio de transporte como um trem. Então é interessante que ele vai ter essa ideia máquina na cabeça dele, ele vai buscar o Gideon para estar conversando com ele sobre se é possível fazer uma coisa desse tipo. E para isso ele vai precisar de alguns anões para estar forjando ferro e alguns elfos que usam a manipulação de magia com madeira. Pô, Joey, e a Sylvie, o que aconteceu com ela? Cara, a Sylvie tá bem, ela vai ser tratada na ala médica do Castelo Flutuante e tudo bem. E nesse ponto aí, eles falam que tanto a Aya quanto o Arthur tiveram um bom sucesso nessa missão, né? E quer dar um prêmio pra eles. Claro que a Aya nega isso, que ela tá fazendo isso pra acabar logo com essa guerra. E o Arthur pensa e acaba pedindo uma coisinha que vai ser muito importante não só pra ele, mas como as outras lanças também. Ele pede uns 2 meses para ficar descansando, porque ele tá realmente arrebentado depois de enfrentar 2 retentores. E você fica pensando, nossa, essa guerra é difícil, hein? 2 retentores deixou o Arthur desse jeito, quadra elemental. Mas enfim, isso é importante porque além disso, ele não vai ficar só 2 meses sentado no sofá, como você tá achando. O Arthur vai bolar mais uma estratégia para ficar mais forte, para tentar fortalecer o núcleo dele para chegar logo no estágio branco. Então não somente ele vai usar aqueles chifres do Uto que a Ceres deu para ele ficar absorvendo mana dele, que ele vai perceber que tem mana, então um vai ficar para ele e outro para Sylvie tá absorvendo, para assim eles ficarem cada vez mais fortes. E também ele vai pedir pro conselho ali para eles criarem uma parte do Gideon
possível, né, fazer como se fosse uma sala do templo ali, para ele poder estar treinando com força total dentro do castelo, não só ele também, mas treinando um pouco com o próprio Byron, treinando com a Varai e com outros magos experientes que vão estar ali para estar ajudando ele nessa parte. Então vai ser um ponto muito legal da novel, em que o Arthur vai se dedicar a bastante treino, vai ter uma interrelação melhor com a irmã dele, né, Kaeli, que vai ajudar ela a treinar e explorar mais o tipo de mana, o tipo de magia dela, que vocês vão perceber que é uma magia peculiar, diferenciada, já que ela não tem outros atributos em si, é simplesmente um mana diferenciado, é puro mana que ela utiliza. Pessoal, eu levantei os pontos mais rápidos, tanto do capítulo 177 como 178 da novel, só eu não quero trazer tudo esbranjado para vocês, sim, o vídeo vai ficar muito longo, só se vocês quiserem que eu pegue um book aqui, alguma coisa e leia para vocês, só que eu devo dizer para vocês, o jeito que eu tô acompanhando a novel no momento, vocês sabem, no meu histórico aqui do canal, eu não tô lendo, eu tô vendo audiobooks que eu tô procurando na internet. Tem um canal que eu vou deixar o link pra vocês se vocês quiserem acompanhar, que eles fazem um trabalho muito legal com audiobook, pegando com inteligência artificial e tudo mais, e é legal. E uma dica que eu dou pra vocês acompanhar essas novels, vocês verem a arte de The Beginning After the End nas novels, então, nos manhwas, né, o que você pode fazer com isso? Cara, se você puder, num momento tranquilo, eu sei que às vezes muita gente dorme, porque no final do dia é um dia que você está cansado do seu dia a dia, você fechar o olho e imaginar toda a novel sendo narrada e você imaginando os personagens em movimento, você vai treinar a sua criatividade e você vai conseguir ver as imagens. Porque atualmente eu ouvi toda a novel, eu ouvi até o 508 que saiu, que também está em tempo de descanso, assim como o mangá, né? E vai voltar agora dia 28 também. Mal vejo a hora de ver, e tudo que eu vi na minha mente, eu tentei colocar de certa forma uma arte para os personagens, as lutas e as cenas, e devo dizer para vocês, mas eu quero ver um anime do The Beginning After the End, a gente já tem um trailer, a gente tá com o pé atrás do estúdio que foi pegar The Cat, né, a gente espera que faça um bom serviço, tá, por mais que a gente não tenha uma referência legal de outros trabalhos que eles tenham, mas esperamos que eles façam um trabalho excelente com essa grande obra que a gente quer ver, né, e tipo assim, eu posso falar, eu não vou ficar bravo comigo, mas eu não preciso ver um anime de The Beginning After the End, eu já vi as novels e a minha criatividade, eu sei que tem gente que acha difícil isso, mas eu fecho meus olhos e simplesmente imagino. Por mais que tenha vezes que eu tô cansado e acabo dormindo, mas tem momentos que aí eu volto à novel de novo, mas tipo assim, é tão da hora você imaginar as cenas do Arthur, das coisas que vão acontecer, o rumo desta guerra, as coisas mais tristes e chocantes que realmente vão acontecer de plot twist, vocês não têm ideia. Tem momentos que a novel é chata, da perspectiva de visão de alguns personagens, eu acho não eletrizante, como que nem o Arthur, toda vez que eu ouço ele, eu fico muito louco, a Tessia também. Ponto de vista dos pais do Arthur, ponto de vista dos chifres gêmeos, principalmente da Jasmine, que é uma personagem muito top, Jasmine Flamesworth, né? Ponto de vista de vários outros personagens, importante e impactante do Virion também, que é um puta de um elfo muito legal e sábio ali na história, o quanto que ele já aguentou até lá na frente na história, tipo assim, eu tô dando spoiler que ele tá até lá onde eu vi, ele ainda tá lá, tá? Mas muitas coisas vão acontecer, coisas que se vocês verem vai te emocionar, se vocês imaginarem, então dão uma chance para vocês ouvirem as novas se puder. Quem lê também, imagine as cenas, que é assim que a gente estuda a nossa magia de entender uma história. The Beginning After the End é uma história que eu acompanhei e já estou reacompanhando de novo nas novas desde o começo, tá? E devo dizer para vocês, é uma história incrível. The Turtle tá muito legal, eu sei que tem gente criticando a mudança da arte dos personagens, mas não me incomodou, de coração realmente não me incomodou. A arte do manhwa pra mim tá ótimo, e mesmo se não tivesse mais, se eles parassem ficar só com a novel, pra mim, eu tenho uma imagem muito bem feita dos personagens, é top demais. Mas deixa nos comentários, você gosta de audiobooks, você prefere ler, você gosta de Beginning After the End, ou alguma outra obra que você tá acompanhando enquanto tá essa parada na nossa história do Arthur Levin, e essa jornada dele, que ele é o centro das atenções nessa história. Forte abraço, com Deus, até mais.